Olá, eu sou a Mônica e desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram, o meu Scooby, a rede literária, e vou deixar também meu utilista, caso você queira me enviar um mimo de presente, e peço encarecidamente. Se você for adquirir algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre Gênesis 40 e 41, é a sequência do nosso estudo bíblico. Lembrando também que eu faço esse conteúdo no Instagram, só que lá está um pouquinho mais adiantado. E aqui a gente vê quando José ainda está preso na masmorra, acusado de uma violência, né, que até hoje é pavorosa. E de repente dois homens são presos, servos de Faraó, e um deles tem um sonho muito aterrorizante. E quando José vê aquilo, a sua agonia, né, o seu pavor, ele diz que de Deus são os sonhos, a interpretação dos sonhos, e lhe dá a interpretação, um parecer favorável. O seu companheiro também tem um sonho e vendo que aquilo era algo bom e a resposta favorável àquele homem, no caso ao copeiro, ele também conta a José seus sonhos, mas José já lhe dá um parecer totalmente favorável. E depois de alguns dias, ambos são levados à presença de Faraó, tanto o seu copeiro como o padeiro. E como José disse, acontece, o copeiro ele é restabelecido ao seu cargo, visto não haver aparentemente culpa nele, dentro da acusação que foi lhe infligida. Já o padeiro, ele, como José disse, ele é morto e fica aí evidente a sua culpa. No caso, como padeiro do rei, ele possivelmente se juntou com alguém para envenenar o faraó. O copeiro, mesmo tendo essa sentença favorável, ele se esquece totalmente de José. E passa-se muitos dias, Faraó tem um sonho e aí aquele copeiro mau, ele se lembra de que quando esteve na prisão, José interpreta os sonhos. Eu acho belíssimo quando o texto fala que mandou o Faraó retirar José do cárcere e ele saiu apressadamente. Diz que foi banhado, tomou banho, né? E suas vestes foram mudadas e ele se depara com o Faraó. E aí Faraó conta-lhe os sonhos e José assevera que os sonhos são interpretação de Deus e que Deus trará resposta favorável. E o sonho de Faraó consiste em vacas e vacas gordas que de repente se deparam com vacas magras, 7, nome da perfeição, e essas vacas magras elas devoram, engolem as vacas gordas e o aspecto dessas vacas continua sequíssimo. Ele também sonha que espigas secas devoram espigas belas, cheias, e quem olha para as vacas e para as espigas secas não percebe que elas foram engolidas por vacas e espigas gordas. E José diz que o sonho é o mesmo, mas que Deus tem pressa e que haverá anos de abundância, mas também haverá anos de sequidão no Egito, e não se lembrará da prosperidade que houve naquele lugar por causa da sequidão. E aí ele aconselha Faraó a manter mantimentos, a levantar uma pessoa capaz que possa gerenciar isto, para que o Egito não morra de fome, não pereça de fome. E aí Faraó vê naquele homem tanta sabedoria, uma resposta favorável, e pensa, não tem ninguém tão capaz como este para fazer isso. E ele dá o seu anel real como espécie de selo e levanta José como governador do Egito.
Ele só é menor no Egito, abaixo de Faraó. E José ele é exaltado ali, e ele fica como governador. E ele passeia pelo Egito, sendo apresentado como novo governador. Foi uma exaltação imensa e, de fato, José ele foi aquele homem capaz de gerenciar armazenamentos, celeiros, angariar, enquanto existe a mudança no Egito, estoque para a futura seca que vem lá na frente. É isso. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. Eu acho que hoje eu discorri bem rapidamente sobre o texto, mas é exatamente isso. O que eu acho mais bonito em toda essa história de humilhação e exaltação é que José foi muito humilhado, passou por vários processos, mas tudo isso forjou, preparou para a exaltação futura. E assim mesmo Deus faz no meio do seu povo, da sua igreja, na atualidade. Muitas vezes o cristiano passa por provas, processos, desertos, que ele pensa que não há saída, mas lá na frente Deus ele muda todo esse quadro. Até a próxima, pessoal. Tchau!